Eles dizem que a Amazônia é o pulmão do planeta, mas o que você veria se fosse além das fotos turísticas e entrasse de verdade no coração dessa floresta? O que você sentiria ao descobrir que debaixo do canto dos pássaros e do rugido dos rios existe uma vida oculta que nenhum turista jamais conheceu? Imagine caminhar por uma trilha que não aparece nos mapas, ouvindo galhos quebrando atrás de você, como se alguém o observasse. E se eu dissesse que há povos inteiros que vivem escondidos, invisíveis mas atentos a cada passo de quem ousa invadir seu território? As árvores parecem colunas gigantescas, formando uma catedral natural onde a luz mal consegue entrar. O ar é pesado, úmido, carregado com o cheiro de terra molhada e folhas apodrecendo. E nesse cenário você sente que algo, ou alguém, o observa. Um pescador ribeirinho, sentado em seu barco, certa vez disse em voz baixa: "Eles estão aí, sempre estiveram, só aparecem quando querem." A expressão em seu rosto era de respeito e medo ao mesmo tempo. Não falava de animais, falava de pessoas, povos inteiros que escolheram desaparecer da história oficial. Essas comunidades, chamadas de isolados voluntários, são como fantasmas vivos. Não usam celular, não têm eletricidade, não seguem leis modernas. Para muitos eles são apenas lendas, mas quem vive próximo garante. Eles estão lá, observando silenciosamente, enquanto o mundo os ignora. Imagine o choque. Enquanto o mundo corre atrás de tecnologia, esses povos mantêm práticas milenares, caçando com flechas envenenadas, pintando o corpo com urucum e realizando rituais sob o luar. O som dos tambores atravessa a noite como ecos de uma dimensão paralela. Mas há algo mais sombrio. O encontro com esses povos pode ser mortal, não porque sejam bárbaros, mas porque o simples contato pode trazer doenças contra as quais eles não têm defesa. Para eles, um aperto de mão pode significar o fim de uma aldeia inteira, e por isso atacam qualquer estranho que se aproxime, não por ódio, mas por medo. Um antigo missionário contou: "A primeira flecha passou raspando meu ombro. A segunda cravou no chão perto do meu pé. Era o aviso: não avance." O brilho nos olhos dele denunciava que nunca esqueceu aquele momento. Agora imagine, você está sozinho em uma canoa e no silêncio repentino da mata ouve passos na margem. O vento sopra, as folhas se mexem, mas não é o vento. Uma sombra atravessa rápido entre as árvores. Então, nada. Apenas o som distante de macacos e o bater apressado do seu coração. E aqui surge a pergunta que ninguém quer encarar. Quem realmente é invisível? Eles, que escolhem não ser vistos, ou nós, que preferimos fingir que eles não existem para não confrontar nossas próprias contradições? A vida oculta da Amazônia não é apenas feita de lendas, mas de sobrevivência silenciosa. Povos que carregam uma sabedoria ancestral que poderia mudar a forma como enxergamos o mundo. Eles sabem como ler o rio, como prever a chuva, como transformar uma folha em remédio. Sabem onde o peixe desova, onde a caça se esconde e como respeitar os ciclos da floresta. Mas essa sabedoria está desaparecendo, engolida pelo avanço implacável da economia que vem de fora. Enquanto o turista tira fotos de botos cor-de-rosa e se encanta com artesanato vendido em feiras, a verdadeira Amazônia continua escondida. Ali, onde olhos curiosos não chegam, existe um universo paralelo, cheio de medo, fé, mistério e resistência. E talvez a maior ironia de todas seja essa: a floresta, que parece tão cheia de vida, é também um lugar de silêncios carregados, onde cada sussurro pode esconder um segredo. No fim, a pergunta permanece no ar. Se um dia esses povos forem revelados ao mundo, estaremos prontos para encarar o espelho que eles representam? Ou será que o verdadeiro perigo é justamente descobrirmos que não somos tão diferentes deles? Se você quer conhecer mais segredos ocultos da Amazônia, continue com a gente. O próximo capítulo vai revelar algo ainda mais perturbador: a falsa economia que alimenta riquezas distantes, enquanto aqui, no coração da floresta, reina a pobreza. Se inscreva agora e siga acompanhando essa jornada. A Amazônia não é o que você pensa, e nós vamos provar isso a cada cena. Você já se perguntou por que a Amazônia, uma das regiões mais ricas do planeta em recursos naturais, continua sendo uma das mais pobres para quem vive lá?
Como é possível que onde há ouro no solo, madeira rara nas árvores e rios carregados de peixes, exista também fome, casas de barro e crianças descalças? Essa é a contradição que ninguém mostra nos cartões postais. A Amazônia é explorada como um tesouro, mas entregue ao povo como uma maldição. Imagine a cena: um garimpo ilegal em plena madrugada. O som metálico das pás batendo no solo, o motor barulhento de dragas cuspindo lama, a fumaça densa de mercúrio envenenando o ar. Homens magros, com o rosto coberto de suor e poeira, trabalham sem parar. E lá no alto, em escritórios climatizados de grandes cidades, empresários contam lucros milionários que nunca chegarão àquelas mãos calejadas. Um trabalhador olha para a câmera e desabafa: aqui a gente arrisca a vida todo dia, mas continua devendo. A floresta dá, mas quem leva são outros. É uma economia que parece gerar riqueza, mas na verdade é construída sobre areia movediça. A madeira retirada ilegalmente atravessa fronteiras em caminhões que circulam de madrugada. O ouro segue em aviões clandestinos, escondido em malas. E a soja, plantada onde antes havia floresta, vai direto para o mercado internacional. O lucro é gigantesco. Mas para quem? Enquanto isso, nas vilas ribeirinhas, mulheres acordam às 4 da manhã para acender o fogo e cozinhar farinha. Crianças correm em pés descalços sobre o chão de terra, muitas vezes sem ter o que comer além de peixe salgado. A contradição dói. De um lado, o mundo inteiro consome as riquezas da Amazônia. Do outro, quem vive nela sobrevive com migalhas. Essa desigualdade gera humilhação silenciosa. Um pescador que passa o dia inteiro remando no rio volta para casa com 3 ou 4 peixes pequenos, mas em frente à comunidade dele passam barcos enormes carregados de toneladas de pescado exportado. Ele observa em silêncio, mas seus olhos denunciam a revolta. É como ver o banquete do outro lado da janela. A gente sente o cheiro, mas não pode comer. E não é só sobre comida, é sobre dignidade. Muitas comunidades vivem sem acesso à energia elétrica estável, sem saneamento básico, sem escolas adequadas. Enquanto os números da exportação brilham nos relatórios oficiais, a realidade do povo continua mergulhada na escuridão. Essa economia falsa não alimenta apenas desigualdade. Ela cria uma sensação de abandono. Jovens deixam suas aldeias e vilas em busca de oportunidade nas cidades, mas encontram apenas empregos precarizados, trabalhos braçais ou até o aliciamento pelo crime. Alguns se arriscam no tráfico de madeira e ouro ilegal. Outros se perdem em subempregos. É um ciclo perverso. A floresta é saqueada, o povo é descartado. Mas existe também coragem e resistência. Líderes comunitários, muitas vezes ameaçados de morte, levantam a voz contra o sistema. Um deles disse: eles querem a floresta sem o povo, querem o ouro sem a vida, mas não vamos desaparecer. Essas palavras ecoam como uma promessa de luta, mesmo diante de tanta injustiça. E há ainda histórias de amor proibido entre mundos diferentes. A filha de um seringueiro que se apaixona pelo filho de um fazendeiro. 2 famílias separadas por abismos sociais. O amor deles se torna símbolo do que poderia ser um futuro mais justo, mas que hoje é esmagado pelo peso da desigualdade. O som da chuva forte caindo sobre os telhados de zinco ecoa como metáfora. A abundância cai do céu, mas não enche as panelas. A floresta é uma fonte inesgotável de riquezas, mas o povo que vive dentro dela continua pedindo esmolas. Essa é a face oculta da Amazônia, a ilusão de riqueza que sustenta palácios em capitais distantes, enquanto aqui os próprios guardiões da floresta vivem como prisioneiros da pobreza. E aqui fica a pergunta que incomoda: será que a Amazônia é pobre porque não tem riqueza? Ou porque sua riqueza foi sequestrada? Será que o verdadeiro tesouro não é o ouro, nem a madeira, nem a soja, mas o povo invisível que aprendeu a sobreviver no coração da maior floresta do mundo? No próximo capítulo, você vai conhecer um lado ainda mais perturbador: os choques culturais e tradições que parecem irreais, proibidos, e que quase nunca são revelados aos olhos de quem vem de fora. Se inscreva agora e siga acompanhando essa série. A Amazônia esconde segredos que vão mudar a forma como você enxerga o mundo, e a história só está começando. Você acredita que ainda existam lugares no mundo onde a vida segue regras que parecem saídas de outro planeta?
tradições que desafiam a lógica, rituais que soam sombrios, costumes que fariam qualquer turista recuar de espanto. A Amazônia não é apenas um mar de árvores, rios e animais. É também um território de choques culturais, de segredos guardados por séculos, de práticas que parecem irreais, mas que continuam vivas no coração da floresta. A pergunta é: estamos prontos para encarar esse lado proibido? Imagine a cena. Uma pequena aldeia isolada. A noite cai pesada, iluminada apenas por tochas que estalam no vento úmido. O som dos tambores ecoa pelas árvores, acompanhado pelo canto de vozes graves, quase hipnóticas. Homens pintados de vermelho e preto dançam em círculo, enquanto mulheres observam em silêncio, com olhares penetrantes. No centro, uma criança é apresentada ao fogo, numa cerimônia de passagem. Para eles, é o nascimento espiritual. Para nós, pode parecer assustador, quase surreal. Mas não se engane, cada gesto carrega séculos de memória. A tinta no corpo não é apenas estética, é proteção contra espíritos. O canto não é apenas música, é uma conversa com o invisível. E o silêncio das mulheres, não. É submissão, é reverência a algo que vai além da compreensão de quem observa de fora. O choque cultural é brutal, porque nos coloca diante de práticas que desafiam nossa lógica ocidental. Há aldeias onde a caça não é apenas sobrevivência, mas um ritual sagrado. O caçador não mata, ele pede permissão ao espírito do animal, e se não cumprir esse pacto invisível, acredita-se que a floresta vai se vingar. Imagine a tensão. Cada flecha lançada é também uma oração. Um ancião com o rosto marcado por rugas profundas e olhos que parecem carregar a floresta inteira, certa vez disse: "Vocês matam para viver. Nós vivemos para não matar em vão." Essas palavras ecoam como um espelho incômodo. Há também costumes que para nós beiram o inacreditável. Em certas comunidades, o casamento não é apenas a união de duas pessoas, mas de famílias inteiras. Relações que parecem proibidas para o olhar estrangeiro fazem parte da ordem natural local. O que no mundo urbano seria visto como tabu, aqui é tratado como tradição. E isso choca. Choca porque revela que nossas regras sociais não são universais. E não é apenas sobre rituais ou casamentos, é sobre fé. Existem tribos que acreditam que o espírito dos mortos permanece vivo dentro da floresta. Por isso, certos corpos não são enterrados. São suspensos em árvores, para que a alma continue acompanhando a aldeia. Imagine o impacto de caminhar por uma trilha e, de repente, avistar ossadas penduradas entre galhos. O primeiro impulso é de medo, mas para eles é respeito. Esse lado proibido também se revela em cerimônias de cura. Pajés usam plantas que, para o turista, parecem apenas ervas comuns, mas em seus rituais, essas folhas se transformam em portais para outras dimensões. Chás amargos, fumaça densa de ervas queimadas, cantos repetitivos. Quem participa diz que o corpo se despedaça, que a alma sai e volta. Para uns, é alucinação. Para eles, é contato com o divino. E é nesse ponto que surge a grande pergunta: o que é real? Será que a bizarrice está nas tradições deles ou no nosso olhar condicionado, incapaz de compreender outra lógica de mundo? No entanto, essas práticas enfrentam humilhação constante. Muitos desses povos são ridicularizados, filmados às escondidas, tratados como atrações turísticas. É como se sua espiritualidade fosse reduzida a espetáculo. Imagine a dor de ter sua fé tratada como curiosidade exótica, como se fosse um zoológico humano. Essa é a ferida invisível que poucos enxergam. Mas também há coragem. Povos que, mesmo ameaçados pela modernidade, resistem para manter sua identidade. Mulheres que ensinam às filhas a pintura corporal. Homens que repetem os cantos dos ancestrais. Crianças que crescem ouvindo histórias de deuses que habitam rios e árvores. É um ato de resistência silenciosa contra a máquina global que tenta uniformizar culturas. E no meio disso, nascem histórias de amor proibido. Jovens indígenas que se apaixonam por turistas, por missionários, por pessoas de fora. Relações que parecem impossíveis, esmagadas pela distância entre mundos. Para uns é traição à tradição, para outros é esperança de um futuro diferente. O beijo roubado na beira do rio se torna símbolo de duas realidades que tentam se unir.
mas que quase sempre acabam separadas pela força das circunstâncias. Essa é a Amazônia que ninguém mostra. O lado em que o estranho se torna sagrado, o bizarro ganha sentido, o proibido se revela como parte de uma lógica que não é a nossa, um universo paralelo onde fé, dor, amor e coragem se misturam em cenas que mais parecem saídas de um filme, mas que são de fato realidade. E aqui fica a pergunta que corta como lâmina. Quem somos nós para chamar de estranho aquilo que mantém viva uma cultura inteira? Quem nos deu o direito de decidir o que é normal e o que é proibido? No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse conflito. A guerra invisível que acontece dentro da Amazônia, onde governos, corporações e povos nativos lutam por poder em batalhas que quase nunca chegam às telas da televisão. Continue acompanhando essa jornada. Se inscreva e fique conosco, porque o que vem a seguir vai revelar o verdadeiro campo de batalha escondido por trás da floresta. Você já ouviu falar de uma guerra sem soldados uniformizados, sem bandeiras tremulando, mas com sangue escorrendo na lama da floresta? Uma guerra onde não há vencedores, apenas vítimas? A Amazônia é palco de um conflito silencioso, quase invisível, mas que devora vidas todos os dias. Quem manda na floresta? O governo, os povos que ali nasceram ou as mãos estrangeiras que estendem seus tentáculos em busca de poder? Imagine o cenário. No meio da mata, um som que corta o silêncio. Tiros. Homens correm, se escondem atrás de troncos. Mulheres gritam, crianças choram. Mas isso não aparece nos jornais. Oficialmente nada aconteceu. Só que ali, naquele instante, mais uma disputa por terra terminou em sangue. Um líder comunitário de olhar cansado, certa vez disse: "Aqui, a gente não morre de velhice. A gente morre de bala." A frase ficou no ar como uma sentença cruel. A guerra invisível da Amazônia é travada em múltiplos frontes. Fazendeiros armados contra indígenas, garimpeiros contra ribeirinhos, madeireiros contra ambientalistas. E no fundo de tudo, políticos e empresários que enxergam a floresta não como um lar, mas como uma mina a ser explorada. A corrupção age como fumaça. Você não vê claramente, mas sente o cheiro sufocante. Documentos falsificados dão aparência de legalidade a terras griladas. Licenças ambientais são compradas em troca de envelopes recheados. Caminhões carregados de madeira passam em estradas escuras, sem fiscalização. E quando alguém denuncia, o destino costuma ser o mesmo: silêncio eterno. Pense no choque. Estrangeiros financiam grandes projetos que drenam riquezas da floresta, enquanto comunidades inteiras lutam para ter acesso à água potável. Empresas internacionais se beneficiam de soja, carne e minérios extraídos às custas da destruição, mas os moradores locais continuam presos em casas de barro, vivendo com menos de $2 por dia. É como se a floresta fosse um corpo gigantesco sendo devorado por parasitas invisíveis. Mas não é só sobre economia, é sobre vidas. Homens e mulheres que ousam defender a Amazônia pagam caro por isso. Muitos são perseguidos, ameaçados, executados em emboscadas. Seus nomes quase nunca chegam às manchetes, mas se tornam sussurros de resistência. Uma mãe, ao enterrar o filho, ativista, disse chorando: "Ele queria salvar a floresta, e a floresta não salvou ele." A dor nos olhos dela revela a injustiça mais cruel. Lutar pelo bem pode custar a vida. No entanto, no meio desse cenário, há também coragem. Povos que armam barricadas com o próprio corpo, que enfrentam invasores mesmo sabendo que estão em desvantagem. Jovens que registram com celulares clandestinos as operações ilegais, arriscando tudo para mostrar a verdade. É uma guerra desigual, mas também é uma guerra de esperança. E existem histórias de amor proibido nas trincheiras invisíveis dessa batalha. Um soldado enviado para proteger fazendeiros que se apaixona por uma jovem indígena. Eles se encontram às escondidas, divididos entre dever e desejo. Um romance condenado, nascido no fogo cruzado de interesses que os esmagam. O amor deles é símbolo de algo maior, a possibilidade de união entre mundos, mesmo quando tudo conspira para separá-los. A floresta é testemunha. O vento carrega o cheiro de pólvora, misturado com o perfume úmido das árvores. Os rios refletem não só o sol dourado,
mas também as manchas escuras de óleo derramado. As aves continuam a cantar, mas seus cantos competem com o barulho de motosserras e helicópteros. É um cenário de guerra, ainda que ninguém queira chamar pelo nome certo. E aqui fica a revelação que poucos ousam encarar. A Amazônia não é apenas um espaço de natureza intocada. É um campo de batalha, um tabuleiro geopolítico onde forças estrangeiras jogam xadrez com vidas humanas, onde corrupção compra silêncio, onde a justiça parece cega, mas na verdade está de olhos bem abertos, escolhendo para quem serve. A pergunta é: até quando essa guerra poderá ficar invisível? Quantos terão que morrer para que o mundo reconheça que o pulmão do planeta está sendo sufocado não apenas pelo fogo, mas pela ganância? No próximo capítulo, vamos mergulhar no contraste mais cruel, a beleza exuberante da floresta, que encanta o mundo, e o sangue que escorre por trás dessa maravilha. Uma natureza que resiste, mas que sangra dia após dia. Se inscreva e siga com a gente, porque a Amazônia não é só verde, é também vermelha, vermelha de dor, vermelha de luta, e a verdade ainda está por vir. A Amazônia é apresentada ao mundo como um paraíso, o cartão postal perfeito, rios que parecem espelhos, árvores que tocam o céu, pássaros com cores impossíveis de descrever. Mas o que ninguém conta é que essa maravilha sangra. Cada queda d'água esconde uma barragem em construção. Cada árvore gigante pode estar marcada para o corte. Cada animal raro corre o risco de ser o último da sua espécie. Você já se perguntou quanto tempo essa beleza ainda vai resistir? Imagine sobrevoar a floresta. Durante quilômetros, um tapete verde se estende até onde os olhos alcançam. Mas de repente uma cicatriz, clareiras abertas pelo fogo, fumaça densa subindo como feridas abertas no corpo da terra. O contraste é brutal. A floresta que parecia eterna agora mostra sinais de agonia. Um ambientalista com lágrimas nos olhos certa vez disse: "É como assistir a um gigante sendo esfaqueado em câmera lenta." E é exatamente isso. A cada segundo, pedaços inteiros da Amazônia desaparecem. A motosserra substitui o canto dos pássaros. O cheiro doce da vegetação dá lugar ao odor acre de queimadas. Onde antes havia rios cristalinos, hoje há lama e óleo. Mas a tragédia não é apenas ambiental, é humana. Ribeirinhos que dependiam do rio para pescar veem as águas envenenadas por mercúrio. Crianças brincam em margens que já não têm vida. Povos indígenas observam, impotentes, a derrubada de árvores sagradas. Uma mulher de uma dessas comunidades gritou em desespero, enquanto via a floresta cair diante de seus olhos: "Vocês estão matando nossos deuses." O choque é imediato. Para nós, árvores podem ser apenas madeira. Para eles, são espíritos, são ancestrais. A queda de uma árvore centenária não é só desmatamento, é luto. E, no entanto, a floresta resiste. Apesar da dor, ela continua mostrando sua força. O canto dos pássaros ao amanhecer ainda é um espetáculo. As cores do pôr do sol refletidas nos rios ainda parecem pinturas divinas. O nascimento de uma nova vida, uma tartaruga que rompe a areia, um filhote de onça que dá os primeiros passos, ainda traz esperança. A Amazônia insiste em viver, mesmo sangrando. Mas até quando? Essa é a pergunta que incomoda. Há histórias que parecem lendas, mas são reais. Um jovem indígena que arriscou a vida para salvar um grupo de araras presas por traficantes. Ele enfrentou homens armados apenas com arco e flecha. Saiu ferido, mas conseguiu soltar as aves. Para ele, não eram apenas pássaros, eram guardiãs do céu. Um ato de coragem que mostra que, mesmo diante da destruição, ainda existe amor pela floresta. E existem também romances improváveis nascidos nesse cenário de dor. Uma bióloga estrangeira que veio estudar a fauna local se apaixonou por um guia ribeirinho. Ela via beleza nos animais que registrava. Ele via beleza nos rios que navegava. Unidos, descobriram que sua luta era a mesma: proteger o que restava. O amor deles nasceu em meio às cinzas de queimadas, mas floresceu como prova de que até nas trevas pode surgir esperança. O lado proibido da Amazônia não é apenas cultural, mas também ecológico. Animais raros são vendidos como mercadorias em mercados clandestinos. Peixes gigantes são capturados e enviados ilegalmente para aquários milionários fora do país. A floresta é saqueada em silêncio. E
O mundo finge não ver. E aqui surge a revelação mais incômoda. O que destrói a Amazônia não é apenas a serra elétrica ou o fogo, é também a indiferença, o silêncio do consumidor que compra móveis de madeira sem perguntar a origem, o turista que se encanta com pulseiras feitas de dentes de animais, a sociedade que vira o rosto para não encarar o preço real daquilo que consome. No fim, a Amazônia continua sendo uma maravilha, mas é uma maravilha que chora, que sangra, que pede socorro em cada árvore caída, em cada rio envenenado, em cada animal desaparecido. E eu pergunto a você, quando olhamos para a floresta, enxergamos um paraíso a ser preservado ou apenas um recurso a ser explorado? A resposta a essa pergunta vai definir se nossos filhos conhecerão a Amazônia como um sonho vivo ou como uma lembrança em livros de história. O que você imagina quando ouve a palavra Amazônia? Para muitos, é o paraíso intocado, um santuário verde cheio de rios cristalinos e animais exóticos. A maior floresta do mundo, o pulmão do planeta, um lugar mágico que parece existir fora do tempo. Mas e se eu dissesse que essa imagem é, em grande parte, um mito? Que a Amazônia mostrada em documentários turísticos e propagandas não é a mesma que vive no dia a dia de quem a chama de lar? A realidade é dura, desconfortável, dolorosa. É a criança que vai dormir sem jantar, mesmo vivendo à beira de um rio abundante. É a mãe que reza para que a chuva não destrua seu barraco de madeira. É o jovem que abandona sua aldeia em busca de oportunidades e acaba preso em trabalhos degradantes ou no crime. Enquanto vendem ao mundo a ideia de uma floresta eterna, a Amazônia real enfrenta queimadas, violência, exploração e silêncio. O silêncio dos que lucram, o silêncio dos que consomem sem questionar. O silêncio de quem prefere acreditar no mito em vez de encarar a verdade. Mas no meio dessa escuridão, há também faíscas de esperança. O sorriso de uma criança que aprende a ler à luz de uma lamparina. O canto de um pajé que resiste em ensinar às novas gerações os segredos das plantas sagradas. O abraço entre povos diferentes que antes se viam como inimigos, mas agora entendem que só unidos podem sobreviver. E é nesse contraste que a Amazônia revela sua verdadeira identidade. Não apenas um lugar, mas um espelho que mostra quem realmente somos como humanidade. Será que escolhemos a ganância ou a preservação, a indiferença ou a coragem, o mito confortável ou a realidade que exige ação? Um ribeirinho resumiu tudo em uma frase simples, mas devastadora. A floresta não precisa de nós é que precisamos dela. E ele está certo. Se a Amazônia desaparecer, não será apenas um problema do Brasil, será um problema do mundo. Será o fim de um equilíbrio que mantém nossa própria sobrevivência. Agora eu te pergunto, quando você fechar os olhos hoje, vai lembrar da Amazônia como o mito que sempre vendeu sonhos ou como a realidade que pede socorro? Essa escolha é sua e é também a razão pela qual precisamos continuar contando essas histórias. Porque enquanto o mundo prefere acreditar em cartões postais, alguém precisa mostrar a verdade nua e crua. Se você acredita que a verdade deve ser revelada, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe essa história. Juntos podemos transformar indignação em ação. A Amazônia não é apenas um pedaço de terra. É um chamado para acordar, para lutar, para escolher o lado certo da história. E talvez a maior lição seja esta: assim como a floresta, nós também sangramos, resistimos e renascemos. A Amazônia é o espelho da nossa própria alma. A pergunta é: você está pronto para encarar o reflexo?